Vamos lá, gente. Voltamos aqui para a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula é bem interessante, tá bom? Nós vimos aí a aula passada que nós estávamos vendo a forma fracionária, tá? Vimos aí algumas situações. Agora vamos tocar o bonde, tá? Me chama aí, professor Thaleson Patrick, e vamos aí aprender um pouco sobre esse universo magnífico, esplêndido da matemática, tá? Então, vamos lá. Aperta os cintos, um pouco mais e vamos embora. Vamos lá. Então, nesse ponto agora, nós vamos ver, tá, as operações básicas, tá? Então, nós temos aí 4 operações básicas, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá certo? Então, são as nossas operações básicas, tá? Então, vamos ver ponto a ponto para fixar bem essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu vou efetuar uma soma ou até mesmo uma subtração, eu pego o mesmo esquema, tá? O mesmo esquema, tá certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui dois casos, tá bom? Caso 1, quando o denominador é igual, tá? É o primeiro caso, o caso mais simples. Então, quando o denominador é igual, você pode e deve colocar sobre o mesmo denominador, tá? E efetuar a operação com os numeradores, tá? Então, 3 mais 5, calma, deixa que eu faço. Eu tenho aqui 5, né? 6, 7, 8. Aí é 8, acertou. Miserável aí, certo? Então, 8 sobre 13, tá? Eu tenho que treinar, gente, meus conhecimentos matemáticos. Às vezes fica atrofiado, tá bom? Assim como você também, tá? Então, primeiro caso. Denominador igual, conserva o denominador, tá? E faz a operação com os numeradores, tá? Então, 6 mais 5, 8, tá bom? Fechou. Vamos lá. Aqui, eu tenho 3 frações, tá? Observe que todas as frações, os numeradores são iguais. Então, eu vou colocar sobre o mesmo denominador, tá bom? Eita, linha torta. Mesmo denominador, que é 12, tá? E eu vou fazer a operação com os numeradores, tá? Então, 1 menos 7 mais 5, tá bom? Então, aqui eu utilizo aquela estratégiazinha, né? De somar os que têm o mesmo sinal e depois eu efetuo a subtração com os sinais diferentes. Então, o 1 ele é positivo, então ó, 1 mais 5, eu vou ter 6 menos 7, tá? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, tá? Então, aqui vai ficar menos, né? Porque vai ficar 7 é maior, menos 1 sobre 12, tá bom? Então, menos 1 sobre 12 avos, tá bom? Primeiro caso, bem simples, tá certo? Como é que eu resolvo o primeiro caso? O primeiro caso é quando os denominadores são iguais, tá certo? Vamos lá. Segundo caso. Segundo caso agora, como nem tudo são flores, é quando os denominadores são diferentes. E agora? Eu sento e choro ou eu resolvo esse trem? Vai pela segunda opção, tá? Às vezes sentar e chorar, às vezes não resolve o problema, apenas lubrifica aqui os seus olhos, mas chorar também é bom e acalma a alma, tá? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, você vai entender que é bem simples, tá bom? Você pode utilizar a ideia da fração equivalente, tá? Que, de certa forma, é uma estratégia e que essa estratégia ela pode ser resolvida de diversas formas, tá? Diversas formas, tá bom? Então, qual é a ideia aqui? É encontrar uma fração equivalente para todas as frações, de tal forma que eu consiga efetuar a operação com os numeradores para gerar o caso 1, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui dois casos, tá? O primeiro é a utilização da fração equivalente, tá bom? Como é que eu encontro a fração equivalente? Olha, eu posso multiplicar os denominadores que lembra que gera um múltiplo do MMC, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso, eu vou utilizar aqui essa multiplicação, tá bom? Vou botar aqui só para não confundir. Então, primeiro caso, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, tá bom? Então, o que acontece? O 12 é uma fração, um denominador comum entre os dois, tá? Então, eu vou ter o seguinte, que 2 sobre 3, ele vai ter um denominador 12, tá? Então, daqui para cá eu multipliquei por 4, e em cima também é multiplicar por 4. Então, 4 vezes 2 dá 8.
tá? E 5 sobre 4, com o denominador 12, tá certo? Multipliquei por 3, aqui em cima também por 3. Então, 5 vezes 3 dá 15, tá bom? Então, como eu já encontrei os denominadores comuns, é 8 menos 15, né? Isso, ó, menos 15 sobre 12, tá? Então, 8 menos 15 aqui é mais, tá? Então, vai dar menos quanto? Menos 7 sobre 12, tá? Aqui tem como efetuar uma fração irredutível? Não, né? Porque eles já estão na sua forma irredutível, tá certo? Esse é um jeito, tá bom? Agora, o segundo jeito, tá? O segundo jeito é você ir atrás do MMC, tá? Que é o MMC de 3 e de 4, tá? Se você for utilizar a decomposição, tá? Ó, 3 e 4, você vai encontrar que a decomposição em si vai chegar no mesmo resultado de cima, que é o 12, tá? Então aqui, ó, 1 e 1. Então aqui, ó, vai ser 12. Então MC 12. Então como é que vai ser a minha continha? Olha, o denominador comum entre eles dois é 12, tá bom? Então eu vou ter que efetuar uma divisão pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 5 dá 15, tá bom? Então, mesma situação aqui de cima, que eu vou ter menos 7 sobre 12, tá bom? Então, coloquei duas formas, tá? Tem uma outra terceira? Tem, tá? Que, de certa forma, ele é essa segunda, essa primeira, de uma forma um pouco, vamos dizer assim, não é que seja uma terceira, mas uma forma dessa primeira, só que mais carinhosa, né? Vamos dizer assim, tá? As pessoas costumam chamar ela de método de borboleta, né? Butterfly. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os denominadores, que é 12, né? Como eu já fiz. E aqui eu vou multiplicar na sua forma em diagonal, tá? Então, ó, 2 vezes 4, eu vou ter aqui, ó, 8, tá? E depois eu multiplico a outra aqui na diagonal, tá? Ó, 3 vezes 5 dá 15, tá bom? Aí aqui as pessoas até colocam aqui, né, essas anteninhas da borboleta, não sei muito desenhar, mas você vai pegar esses dois caras e efetuar a subtração. Então vai ficar o quê? 8 menos 15, como de costume a gente já viu, que é menos 7 sobre 12, tá bom? Então, eu coloquei esse efeito borboleta aqui que as pessoas dizem, que é esse método primeiro, tá? É o primeiro utilizando a ideia de fração equivalente, tá? Ou você pode pegar o segundo, que é a ideia de MMC, tá bom? Vamos fazer aqui o exemplo 2, tá bom? Vou passar aqui um tracito aqui para não... tracinho feio, tá? Passar aqui um tracinho aqui do lado para não confundir, tá bom? Passar aqui, pronto. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui o método 2? Ó, o método 2, você pode fazer esse método borboleta, tá? De 2 em 2, tá bom? Ou você pode utilizar a fração equivalente, tá? Utilizando a multiplicação entre os três, tá certo? Então, quando eu multiplico os três números, eu encontro o número múltiplo do MMC, tá? Mas vamos lá. Em vez de eu multiplicar todos eles, tá? Que vai dar um número assim, algum pouco grande, tá? Por quê? Porque se eu multiplicar os três números aqui, tá bom? Se eu multiplicar os três números que estão aqui representados, tá? Então, 5 vezes 2 vezes 15 vai dar aqui 150, tá bom? Então, significa que um múltiplo do MMC é 150, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e efetuar o encontro das frações equivalentes a cada um desses carinhas aqui, tá bom? Como é que eu encontro? Olha, multiplicando, né? Então, 5, para me chegar a 150, eu multipliquei aí por quanto? Por, de certa forma, 30, né? Então, 30 vezes 2 vai dar aqui um total de 60. Mas vamos lá. Vou botar aqui para não confundir. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco aqui, ó, tá? Vamos lá, para não confundir as coisas, tá? Então, primeiro caso vai ser o quê? Utilizando a ideia de fração equivalente. Então,
é multiplicar 5 vezes 2 vezes 15, tá? Que eu já sei que é 150, tá bom? Então, vamos lá. 2 sobre 5, a fração equivalente, né, com o denominador 150, vai ser 30, né? Isso, então, aqui em cima eu vou multiplicar por 30. 30 vezes 2 vai dar 60, tá? Próxima fração equivalente, 3 sobre 2, denominador 150, tá? Então, multipliquei por quanto? Aqui, ó, só multiplicar por 30, né? Isso aqui, então, eu multiplico por quanto? Se deu 150, eu vou multiplicar por quanto? Aqui, que deu 150, então, vai ser, me digam aí, vamos lá, 75, né? 75, né? Que é 2 vezes 75, dá 150. Então, do 3 vezes 75 dá quanto aqui? Vai dar 5, vai 1, 21, 22, né? 225, tá bom? Só apagar aqui, ficou bem juntinho, 225. E o último é 7 sobre 15, tá bom? Denominador 150, tá? E aí eu gero o quê? Daqui para cá, de 150, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 15 por 10, né? Isso é bem simples, então multiplicando aqui vai dar 70, tá? Então, como todos aqui são frações equivalentes e todos têm o mesmo denominador, então basta você colocar sobre o mesmo denominador, tá bom? Que é 150, tá? E efetuar a soma, né? Então, ó, é 60, ó, menos 225, tá? Ó, 225 menos 70, tá bom? Então, vamos fazer aqui a continha. Vou somar os números iguais, então é 150, tá? 60, não, vou fazer assim, é mais prático, né? Se eu pegar 60 e subtrair com menos 70, esses dois aqui vai dar menos 10, tá bom? Então, o que que eu gero? Eu gero quanto? Eu gero menos 10 e menos 225, tá? No frigir dos ovos, eu vou ter 150, né? Menos em cima 235, tá bom? Agora vamos lá. 235, eu consigo colocar ele em uma fração irredutível? Vamos ver, né? Como? Eu vou efetuar aqui a divisão tudo por 5, tá bom? Tudo por 5. Então, 235 dividido para 5 dá quanto? Vai dar 45, ok? Dividido por 150, dividido por 5 vai dar 30, ok? Certo? Opa, tem um sinalzinho de menos aqui em cima, tá bom? 23, opa, tá errado bem aqui. Peraí, gente. 23 dá 4, ok? Sobra 3, né? Então, 35 dá 7. Isso aqui dá 7. E embaixo dá 30, ok? Ainda dá para fazer ainda? No caso, não, né? Porque 37 ele é primo. Então, fica nesse fator aqui, tá? Então, esse é um jeito, utilizando fração equivalente, tá bom? Você também pode utilizar a questão do MMC, tá? Quando você pegar o MMC, você vai entender que o MMC aqui, entre esses fatores, é um número abaixo do que 150, tá bom? Mas você consegue encontrar ele, tá? Vamos tentar fazer aqui do ladinho aqui, ó. Então, 2, 5 e 115, tá? Quem é o MMC? Então, 2 dá 1, 5 e 15, não é isso? Por 5 de novo, 1, 1 e 3 de novo é 1, 1 e 1, tá? Então, o MC é quanto? A multiplicação, que vai dar quanto aqui? 30, tá? Então, o que que acontece? O MMC é 30, tá? Utilizando aqui a ideia do MMC. Então, ó, 30 dividido para 5 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, tá? Menos 30 dividido para 2, 15, 15 vezes 3 dá 45, não é isso? No caso, 15 vezes 3, 45, menos 30 por 15 dá 2, 2 vezes 14, ou 7, 14, tá? Então, quando você, de certa forma, subtrai aqui, efetuar as contas, né? O 12 menos 14 dá menos 2, tá? Menos 2 com menos 45 vai dar menos 47, né? Ó, sobre 30, tá? O mesmo número que nós encontramos, tá bom? Então, fiz aqui pelos dois casos, tá? Para que você entenda que
não importa o caso que você vai fazer, tem que chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, eu coloquei aqui vários casos para que você entenda qual é o melhor para você, tá? Então, como eu já sei somar, eu sei subtrair, vamos agora para a multiplicação, tá? A multiplicação, ela é mais simples, tá? Da seguinte forma, a multiplicação basta você multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. E só. Só. Ponto final. Só isso, tá? Então aqui, ó. Quem são os numeradores? 1 vezes 1. E quem são os denominadores? 2 vezes 3. Só isso. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, calma, deixa que eu faço. 6, aí, acertei. Miserável, tá? Só isso, nada mais. Não precisa inventar moda, tá? Não precisa inventar aquilo que não tem. Olha, vamos lá. Menos 5 vezes menos 1 sobre 7, tá? Lembra que debaixo desses 5 aqui, subtende que tem o número 1, tá bom? Então, o que eu vou ter? Quem é os numeradores, tá? É menos 5 e menos 1, tá bom? E o denominador, 1 vezes 7, tá? Então, 5 vezes 1 dá 5, menos por menos vai dar mais. Então, dá mais 5 sobre 7. Só isso, ó. Só isso, tá? E nada mais. E nada mais. Ok? Não inventa moda, tá? Então, multiplicação, multiplica os numeradores, depois multiplica os denominadores. Sim, tá? Vamos lá. Algumas propriedades de multiplicação, tá? Para que a gente entenda algumas situações, tá? O que são propriedades? São situações que facilitam a nossa operação, tá bom? Então, quando você bate o olho, você, aqui esse resultado é tanto, tá bom? Eu posso fazer dessa forma que é mais prático, tá bom? Então, vamos lá. Propriedade, primeira, comutativa, tá? O que é comum? É a ordem, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Ou como eu costumo dizer, a ordem dos cavalos não impede o andar da carruagem, tá? Então, tanto faz você multiplicar 2 vezes 3, tá? Ou 3 vezes 2. O resultado vai ser sempre o quê? 6, tá bom? Então, se você pegar número racional, tá? 1 terço vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa se eu pegar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3. Vai dar a mesma coisa que é 1 sexto, tá? Então, o que é comutativo? É comum. Então, tanto faz eu pegar o primeiro vezes o segundo ou o segundo vezes o primeiro. Pessoal, mas se eu tiver 3, 4, tanto faz, tá? A ordem que você vai pegar na multiplicação vai dar o mesmo, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, aqui é o exemplo A, tá? Se eu pegar um exemplo B aqui, ó, se eu pegar 2 vezes 3 vezes 5, tá? Tanto faz eu pegar 2 vezes 3, ou 3 vezes 5, ou 2 vezes 5, certo? Tanto faz o que eu pegar aqui. Todos estão multiplicando, vai dar a mesma coisa. Então, se eu pegar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Mas eu quero pegar aqui 6 vezes, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Certo? Então, não interfere, tá bom? Agora vamos lá, próximo. Associativa, tá? Associativa, você vai ter uma multiplicação maior do que 2, né? No caso, maior do que duas parcelas, tá? Esse é o termo correto. Maior do que duas parcelas. Então, não importa quais são as parcelas que você pegue, tá? O resultado vai ser sempre o mesmo, tá? É esse exemplo que eu fiz aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, tá? Se eu pegar ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30, tá? Mas eu não quero pegar assim. Eu quero pegar 5 vezes 2, depois eu multiplico por 3. Tanto faz. 10 vezes 3, 30. Mas eu quero pegar 3 vezes 5, depois eu multiplico por 2. Vai dar o mesmo resultado, 30, tá? Então, os números que você pega para multiplicar não vai interferir na ordem, tá? Lembre-se que na multiplicação a ordem dos cavalos não impede o andar da carruagem, tá? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Próximo, elemento neutro. O que é esse elemento neutro? É aquele que, quando você multiplicar por ele, esse cara misterioso, ele não altera o resultado algum, tá? Que cara é esse? Number one, tá? O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando você pega 3 vezes 1, vai dar quanto? 3, tá?
1 sétimo vezes 1 vai dar 1 sétimo, tá? Então, o elemento neutro, ele é o coringa, tá? Ele é o café com leite, nem fede nem cheira, né? Ele é o chuchu na salada, tá? Tem gosto de nada, ok? Então, ele vai ser esse número aí, o elemento neutro, tá? Ele tá ali. Então, multiplicar por ele é a mesma coisa de nada, tá? Ele vai estar ali só apenas de enfeite, tá bom? Vamos lá. Distributiva. Distributiva aqui, você vai ter uma soma ou uma subtração seguida de uma multiplicação, tá? Então, eu vou colocar aqui na sua forma estrutural. Você vai ter assim, ó, A mais B, e você vai ter uma multiplicação por um número fora, tá? Então, você vai ter uma operação dentro do parêntese, tá? E fora dele vai ter uma multiplicação. Então, o que acontece? Essa multiplicação que está fora, você pode distribuir, ou melhor dizer, fazer a sua multiplicação em partes, tá? Então, você pode pegar e multiplicar o primeiro, né, vezes o número que está fora, e depois pegar o segundo com o número que está fora, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo com números, tá? Se você pegar aqui, ó, 1 sobre 2 e somar com 1 sobre 3 e depois multiplicar por 5, tá bom? O que acontece? Você pode efetuar a soma de dentro, tá? Sem nenhum problema e depois efetuar a multiplicação, tá? Lembrando daquela ordem de efetuação de problemas envolvendo operações básicas e parênteses, colchetes e chaves, tá? Você pode fazer isso, mas você também pode distribuir. Como assim? Esse número que está aqui fora, que é esse 5, ele está sendo multiplicado por 1 meio e depois 1 terço, tá? Então, ele é 1 meio vezes 5, depois somado por 1 terço vezes 5, tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, multiplicação 5 sobre 2 mais 5 sobre 3, tá bom? Aí aqui eu faço a operação de soma, tá bom? Fazendo aquele jeitozinho lá de borboleta, aqui dá 6 e vai ser 15 mais 10, né? No frigir dos ovos, eu vou ter 15 sobre 6, tá bom? Dá para transformar uma fração irredutível? Sim, basta dividir tudo por 3, tá? Então, dividir tudo por 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 sobre 2, tá bom? Então, essa multiplicação aqui, a soma interna, utilizando a distributiva, ela é 5 sobre 2, tá bom? Nada interfere de você fazer essa soma aqui dentro e depois efetuar a multiplicação. Nada interfere, tá bom? Se você fizer, você vai encontrar que aqui dentro vai ser 1 meio vezes 5, tá? Que vai ser 5 sobre 2, tá? Nenhum problema, tá bom? Vamos lá, próximo. Inverso ou recíproco, tá? Então, inverso da ideia de ser o oposto, tá? Quando você inverte uma coisa, tá bom? Por exemplo, quando você faz a inversão da sua blusa, né? Inverte ela, é você colocar ela dos avessos, né? Recíproco é a questão de ser mútuo, né? O ida e o volta, né? Então, quando você coloca aí na sua forma amorosa, o meu amor por você é recíproco, tá? O que é o recíproco? É o vai e o volta, tá? Mão dupla. Então, é o seguinte, o que é o inverso de um número multiplicativo? Ele é o contrário. Então, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, quando você tem um número, tá? Vou chamar aqui o número A, certo? Ele vai ser inverso quando você multiplicar por esse número inverso e o seu resultado é 1, tá? Agora, quem é esse cara inverso? Ele é o contrário, tá? Então, ele é 1 sobre esse número A, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos entender quem é esses pontos aqui. Eu vou colocar aqui em cima porque ficou bem acolchadinho aqui, né? Então, quem é o inverso? Por exemplo, quem é o inverso de 2, tá? O inverso de 2, basta você pegar. Não está aqui na forma multiplicativa? Então, quem é o inverso? Ele vai ser a forma divisória, 1 sobre 2, tá? Então, coloca o número 1 e embaixo esse número que está representado, tá? Se fosse assim, ó, menos 7, mesma coisa. Então, 1 vai para baixo e aqui o menos 7 aqui embaixo. Se fosse fração, tá? Fosse 1, botar aqui outro. Fosse 2 sobre 3, tá? Qual é o inverso de 2 sobre 3? Você troca a ordem. Então, o 3 vai para cima e o 2 vai para baixo, tá bom? Sempre tendo essa situação aqui, tá? O que é o inverso?
é o contrário da multiplicação. Multiplicação, inverso, divisão. Divisão, multiplicação. Então, um é o inverso do outro, tá? Vamos tocar para frente. Tocar para frente. Agora, próximo aqui seria a divisão, tá? A divisão é bem simples, tá? Ele segue uma pequena regra, tá? Qual é a regra? Você vai permanecer a primeira, né? Você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então, lembra que é o inverso, né? A troca de polos, né? Você trocar de posição os números. Então, aqui, ó, 1/2 dividido por 1/3. Então, você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, 3/1. Como você já sabe multiplicar, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Só isso, tá? Aqui, ó, embaixo tem o número 1, né? Como a gente já sabe. Conserva a primeira, que é menos 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/7, tá bom? Então, aqui a gente já sabe que vai dar menos 1, e aqui embaixo, 28, tá bem? Também só isso, tá bom? Não inventa moda, tá bom? Então, aqui nós vimos as operações básicas, tá? Na próxima aula nós vamos ver aí algumas questões para fixar esse conteúdo, tá bom? Então a gente vê na próxima aula. Até mais!